Eu vou dar uma passada rápida sobre anatomia e fisiologia, só para a gente entender um pouco, né, sobre as estruturas oculares, onde a gente vai abordar esses tipos de tumores. Então aqui é um desenho, deixa eu só ativar o laser que fica melhor. Só um minutinho. Aqui é um desenho, um desenho esquemático do bulbo ocular, tanto de cão e gato, para a gente entender um pouco da anatomia. Então essa parte externa aqui, mais à frente, ela é a córnea, que é uma região transparente do olho, e dando continuidade a ela tem a esclera, que é essa parte mais rígida que vai até atrás do olho, envolvendo também o nervo óptico. Tanto a esclera quanto a córnea são as estruturas que compõem a túnica fibrosa do olho, ou seja, a parte rígida do olho. Dentro do olho, a gente tem então a íris, que é essa estrutura, o corpo ciliar, que é uma continuação da íris, e a coroide, que é a continuação da íris e corpo ciliar. Toda essa estrutura, ela é composta, ela se forma a túnica vascular, que é a parte irrigada, a parte vascularizada dentro do olho. E a túnica nervosa, que é essa vermelhinha, que é a retina, que converge no nervo óptico. Tem outras estruturas importantes dentro do olho, que é o cristalino, as zônulas que seguram o cristalino, que são fibras fininhas que fazem a manutenção do cristalino na região anatômica. E aqui na frente tem o líquido que banha a região anterior do olho, que é o humor aquoso, e aqui atrás, nesse espaço enorme, tem o gel, que é o vítreo, que é uma estrutura gelatinosa que faz também com que o olho mantenha-se nessa forma arredondada que é. Quando a gente falar de neoplasias do bulbo ocular, eu estou me referindo exclusivamente ao olho, tá? Eu vou comentar rapidamente sobre que existe as neoplasias de pálpebra, terceira pálpebra, mas não é o foco dessa apresentação, tá? Nós vamos focar só no olho, nessas estruturas que eu comentei agora. Então, aqui é uma foto de uma córnea, apesar de ser de gato, tá? Mas é que é uma foto que ficou ficou bonita e fácil para ilustrar o que eu quero mostrar. Aqui a gente vê a córnea, que ela é totalmente transparente, sem vaso, sem pigmento, sem nenhuma opacidade. E aqui a parte da esclera, que é a continuação da córnea, a parte rígida do olho, a parte branca. Ela é envolvida por uma membrana bem fininha, que é a conjuntiva bulbar. E a transição entre a esclera e a córnea, que é essa região aqui preta, pigmentada, a gente denomina de limbo. Por que é importante falar sobre isso? Porque o limbo é muito importante para a manutenção da córnea. E também essas estruturas aqui, tanto a conjuntiva, que recobre a esclera, quanto a córnea, são os sítios de neoplasias oculares que a gente vai comentar mais adiante. Aqui, só para ilustrar as regiões extraoculares, ou seja, pálpebra superior, pálpebra inferior e a terceira pálpebra. Essas estruturas, que inclusive são muito acometidas por neoplasias, nós não vamos abordar hoje, é apenas do bulbo ocular, como eu falei no slide anterior. É importante eu focar para vocês essa parte da anatomia do olho, tá? Porque a maioria das neoplasias intraoculares podem trazer problema por causa dessa fisiologia. Então, fazendo um corte aqui do esquema do bulbo, aumentando esse quadrado aqui para a direita, o que a gente vê? Que o corpo ciliar é a estrutura onde é produzido o humor aquoso. O humor aquoso é o líquido, então, que banha a região anterior do olho. Na frente do cristalino existe um líquido, como eu falei, que é o humor aquoso. O humor aquoso ele é produzido pelo corpo ciliar, cai nessa região aqui que a gente chama de câmara posterior, passa pela pupila e vem para a câmara anterior, onde ele é drenado, na grande parte das vezes, a maioria do humor aquoso é drenado por essa região, que é o ângulo entre a íris, que é essa estrutura, e a córnea, que é essa estrutura. Então, esse ângulo chama ângulo irido-corneal. Essa é a dinâmica do humor aquoso. Volto a dizer, qual a importância de a gente saber isso? Porque muitas neoplasias trazem problemas nessa função e acaba fazendo alterações aqui na drenagem do humor aquoso, onde então desenvolve consequências como, por exemplo, o glaucoma e comprometimento visual do animal. Aqui é só um esquema para vocês entenderem o que é aquele ângulo irido-corneano. São estruturas, parece fendas abertas,
Parece um ralo, eu faço uma analogia com ralo, né? Onde existem estruturas abertas entre a íris, que é essa parte azul, e a córnea, que é essa parte mais laranja. E aqui é uma foto, né, da anatomia mesmo de um gato, tá? Onde a gente vê aqui a íris, a parte colorida do olho, né? A córnea, essa estrutura aqui, e aqui entre a córnea e a íris é esse que é o ângulo irido corneano. É nessa região que é drenada a grande parte do muracoso que é produzido dentro do olho. Essas estruturas são muito importantes quando a gente fala de neoplasia intraocular, porque é aí que muitas das consequências acabam acontecendo. Então vamos entrar nas neoplasias propriamente ditas. De uma maneira geral, as neoplasias do olho, do bulbo ocular, tanto de cão quanto de gato, elas são raras, tá? Elas não são tão comuns. Elas podem ser classificadas como primárias ou secundárias, como qualquer outro tipo de neoplasia em outras regiões, e malignas ou benignas também da mesma forma, né? Lembrando que as secundárias elas são consideradas como metástase, ou seja, tem um foco neoplásico em alguma região do organismo e aí fez uma disseminação para a região ocular. As neoplasias oculares benignas também podem causar cegueira, isso é muito importante. O olho é uma região muito delicada, onde o processo inflamatório que acontece, principalmente dentro dele, acarreta uma alteração muito grave, principalmente na drenagem do muracoso, que eu acabei de comentar, comprometendo, na maioria das vezes, o olho desse paciente. E as neoplasias primárias, elas normalmente exibem um baixo grau de metástase. Não é comum, portanto, uma neoplasia do olho sair e colonizar outra região do organismo, embora isso possa acontecer. Aqui um estudo rápido, né, com 266 animais entre cães e gatos, só para a gente situar um pouco da casuística das neoplasias oculares. Tá? Então, 232 casos em cães e 33 em gatos, onde a maioria das neoplasias, tanto em cães quanto em gatos, encontram-se nas pálpebras. Tá? Pálpebra e terceira pálpebra é a localização mais comum de ter tumores nos olhos. E no bulbo ocular, esse estudo aqui só mostrou 8% que envolvia a conjuntiva. Veja que a córnea, né, nem está aqui, tá? Então, veja, é mais comum ter neoplasias fora, mas é possível que a gente encontre alguns casos dentro do olho. O que mais compromete a visão, que corre risco de perda da visão, são as neoplasias oculares, do bulbo, que a gente vai falar hoje. As neoplasias palpebrais, muitas vezes, elas são curativas com processo cirúrgico ou com alguma outra técnica, né? Por exemplo, eletroquimioterapia, crioterapia, que possa resolver no estágio inicial. As neoplasias oculares, elas têm um prognóstico baseado na localização, porque mesmo neoplasias benignas, se elas estiverem localizadas em regiões importantes, principalmente dentro do olho, elas podem ter uma consequência desastrosa para o olho. Então, nem sempre a malignidade é tão mais importante do que a localização dessa neoplasia. Muitas vezes, esse tipo de célula e o grau de malignidade faz pouca diferença, como eu comentei. Exemplo, melanocitoma intraocular, a gente vai comentar sobre esse tipo de tumor. É uma neoplasia benigna, que ela não tem praticamente invasão neoplásica local e muito menos metástase. Mas quando ela está localizada ali dentro do olho, fazendo um processo inflamatório muito severo, ela geralmente causa glaucoma secundário, perda da visão desse animal e muitas vezes até a remoção desse olho por causa de dor incontrolável com colírios. Então é só para ilustrar o quanto que uma neoplasia benigna dentro do olho pode sim acarretar consequências desastrosas para a visão do animal. A neoplasia, de uma forma geral, né, quando a gente fala do olho, ela pode sim afetar de maneira desconfortável, trazendo dor para o animal, seja com glaucoma, seja com lesões, problemas na visão desse animal. A cegueira também pode acontecer, o que é muito comum quando as neoplasias estão dentro do olho, muito mais do que quando estão na região externa, córnea e conjuntiva. A perda do olho, em algumas vezes tem que se fazer a remoção, para que a gente tenha margem cirúrgica e consiga tratar esse animal de forma correta, e algumas vezes até mesmo o óbito do animal, né? Se essa neoplasia ela fizer disseminação, fizer uma metástase para outra região, pode sim culminar até no óbito do animal, embora não seja comum, como eu comentei agora atrás. E as neoplasias oculares, lembrando que elas podem refletir doenças sistêmicas, né? Principalmente quando a gente fala de metástase. Então, uma neoplasia de mama pode
fazer uma metástase intraocular, um linfoma pode fazer uma metástase intraocular, e assim a gente acaba fazendo um diagnóstico através dos olhos, a gente faz um diagnóstico de uma outra doença em outra localização. As metástases do olho é incomum, né? Como eu comentei, é um local muito incomum de se ter metástases para outras regiões, porém toda neoplasia pode sim fazer metástase. Embora a gente não vai ver com frequência metástases, elas podem ocorrer e a gente tem que saber disso, tá? E o envolvimento dessas neoplasias, geralmente eles são tardios, quando envolve o olho. Por exemplo, uma neoplasia de mama, ela já vai estar com grau de infiltração, com grau de invasão, acometimento em outros órgãos, geralmente já vai ter acontecido, e o envolvimento ocular, ele geralmente é um pouco mais tardio. Há algumas exceções, por exemplo, nos casos de linfoma, onde em estágios iniciais, o linfoma multicêntrico, ele pode sim trazer uma alteração oftálmica precoce, e muitas vezes a gente fazer o diagnóstico através dos sinais oftálmicos. E é muito importante isso, né? Qualquer exame ocular, isso não só para neoplasias, na oftalmologia de uma maneira geral, qualquer exame ocular ele deve ser combinado com o exame físico completo, porque muitas vezes os olhos estão apenas demonstrando para a gente alterações sistêmicas, é uma repercussão no olho de alguma alteração sistêmica que às vezes não está tão evidente, né? A gente tem que investigar, isso é muito comum. Então fica aqui esse alerta de que sempre que tiver uma doença oftálmica, a gente tem que sim pensar no exame físico completo. Vamos entrar propriamente dita nas neoplasias, né? As neoplasias, a gente vai falar de córnea, conjuntiva, intraocular, tá? As mais comuns, embora de uma maneira geral elas são raras, a gente vai abordar as que são mais comuns de ser atendida. Então as neoplasias corneanas, elas não são comuns, elas são bem raras, tanto envolvendo a córnea quanto envolvendo o limbo, que é aquela transição da córnea e esclera. Elas têm sido pouco diagnosticadas, na verdade, tem poucos trabalhos relatando esses tipos de neoplasia, e muitas vezes as neoplasias corneanas, elas são uma extensão de neoplasias da região que estão próxima da córnea. Por exemplo, da conjuntiva, da pálpebra, da terceira pálpebra, geralmente é uma extensão. É difícil ter uma neoplasia primária da córnea, sem envolvimento dessas outras estruturas. Alguns exemplos de neoplasias corneanas relatadas: hemangioma e hemangiosarcoma, um carcinoma de células escamosas, papiloma, melanocitoma epibulbar, linfoma, epitelioma e fibrosarcoma. Existem outras, mas essas são as mais comumente relatadas. O papiloma, falando dela primeiro, é uma neoplasia benigna do epitélio escamoso. Ela tem um crescimento bem lento e ela é bem demarcada. Você não vê uma difusão, né, um crescimento lateralizado dessa neoplasia. Ela geralmente é localizada. Porém, ela pode ser confundida, principalmente em fase inicial, com o carcinoma, que é um tipo de tumor maligno que também dá na córnea. A diferença é que, na maioria das vezes, os papilomas acontecem em animais jovens, e os carcinomas em animais de meia idade e idosos. E o papiloma ele pode sim regredir espontaneamente. Aqui duas fotos, duas imagens demonstrando, né, o crescimento de um papiloma corneano e aqui também um papiloma corneano. O outro tipo de neoplasia que é comum na córnea, quando eu falo comum, é claro, né, eu já citei isso. De forma geral, são neoplasias raras, mas das que são apresentadas, a gente são relatadas, a gente está apresentando aqui para vocês. Os carcinomas de células escamosas são neoplasias malignas do epitélio escamoso, que afetam animais de peles despigmentadas. Geralmente o carcinoma é visto com frequência na pele dos animais, né? Na pálpebra, em regiões de abdômen, onde tem pouca pigmentação, pouco pelo, e animais que são bastante expostos à radiação solar. A predisposição para o carcinoma de córnea são as raças braquicefálicas, né? Porque elas têm uma exposição ocular excessiva, o olho fica muito exposto. Muitas vezes esses animais não piscam com uma frequência adequada, então esse olho resseca com facilidade, tem uma exposição maior à radiação solar. Esses animais têm sido relatados com uma frequência alta. Então esse trabalho de 2011 relatou que a predisposição era de pugs e bulldogs. E um outro compilado de 7 estudos demonstrando 36 casos de carcinoma de córnea em cães. Dos 36, 13 foram da raça pug.
um número significativamente importante quando a gente fala de carcinoma corneano em cães. Poucos casos têm sido relatados, como eu comentei, mas nos últimos anos, alguns relatos têm sido relatados mais casos do que ultimamente. Quando eu comecei a estudar, no meu mestrado, eu trabalhei com carcinoma de córnea, que foi em 2011, 2012, há quase 10 anos, quase não tinha relatos publicados. Tinha aproximadamente 10 relatos em todo o mundo. Hoje já tem bastante casos publicados de lá para cá, tá? Mesmo assim, ainda a incidência é baixa. E o carcinoma, ele tem muito sido associado com o histórico de olho seco nos animais. Por isso que é comum em braquicefálicos. Os animais de focinho achatado, de olhos salientes, como o Pug, o Shih Tzu, eles têm com facilidade olho seco. E é nessas raças que geralmente se encontram os carcinomas de córnea. Então, existe aí uma possível associação dos animais que têm ceratite por falta de lubrificação, né, por olho seco, causar, então, um desenvolvimento desse carcinoma na superfície ocular. Esse trabalho mostrou um pouco disso, né, onde 26 casos foram relatados e 77% dos casos eram animais braquicefálicos, né? E aqui se discutiu nesse trabalho isso, de condições inflamatórias crônicas, ceratite por olho seco, entrópio, triquíase, que são alterações palpebrais, onde se tem um atrito crônico da superfície do olho com pelos, por exemplo, associado ao uso de imunossupressores tópicos para tratamento de olho seco, como, por exemplo, tacrolimus, ciclosporina, foram mais comuns encontrar nesses animais. Então, se discute o uso desses imunossupressores tópicos no aparecimento desse carcinoma corneano, ou até mesmo envolvimento dos animais que têm olho seco no aparecimento desse carcinoma. O carcinoma ele apresenta um crescimento lento e localizado, porém uma invasão profunda no estroma. O estroma é uma das porções, uma das camadas da córnea, né? Ele é em direção à região intraocular. Então, quanto mais profundo, mais está chegando dentro do olho. Então, ele vai invadindo para a região interna, para o estroma. Porém, não tem um relato com frequência de invasão tanto intraocular quanto metástase desse tipo de tumor. Porém, ele tem uma recidiva muito grande quando é tratado, seja de forma cirúrgica ou de forma clínica com quimioterapia, como a gente vai comentar mais adiante. Aqui imagens, né, do carcinoma, então é uma massa proliferativa, verrucosa, tem o formato de uma couve-flor na maioria das vezes, pode ter acometimento do limbo, da região escleral, ou pode estar presente só na córnea. Geralmente o animal tem desconforto, a gente chama isso de blefaroespasmo, quando ele fica piscando excessivamente, pode ter secreção ou não, e muitas das vezes tem associação com opacidade e vascularização da córnea. Lembra que eu falei, a córnea não pode ter nem opacidade, nem vasos, né? Então, quer dizer, é uma córnea que está sofrendo um processo inflamatório por causa da neoplasia. Algumas das possibilidades, né, algumas das possíveis causas é a exposição à radiação solar, alterações crônicas da superfície ocular, como eu citei, olho seco, triquíase, entrópio, ou até mesmo o uso de imunossupressores tópicos, como a ciclosporina e o tacrolimus. Tá? Embora isso não tenha uma comprovação, mas há relatos de que isso seja possíveis causadores desse tipo de neoplasia. Aqui algumas imagens, então, para ilustrar, tá? Um crescimento proliferativo, aqui uma invasão bem extensa da superfície ocular, aqui já mais localizado. Outro paciente com uma formação mais peduncular, né? Proliferativa peduncular. Aqui uma extensão maior, acometendo toda a superfície ocular. Aqui outro caso, já mostrado anteriormente, e aqui um outro mais difuso, abrangendo aí grande parte da superfície ocular. Esse aqui é um outro paciente também que eu atendi, que já tinha uma invasão da região da conjuntiva. Ele invadia tanto a córnea quanto a conjuntiva bulbar, a esclera. Teve que fazer exenteração, a remoção total, não deu para preservar o olho. Aqui é o histopatológico dele, veja o tamanho da massa aqui acometendo toda a região da conjuntiva com a esclera e um pedaço da córnea, mas sem invasão intraocular. Tá? Ele não chegou a invadir, apesar da agressividade do tumor local, ele não tem
com frequência invadido, né, relatos mostrando invasão intraocular. Outro tipo de neoplasia é o melanocitoma epibulbar, tá? É um tipo de neoplasia benigna, está associado com comportamento benigno, são caracterizadas por uma massa na região do limbo, naquela transição entre a córnea e a esclera. Ela geralmente é bem circunscrita, geralmente ela é profunda e pode sim ter uma extensão para córnea, esclera, conjuntiva, em alguns casos pode ter até invasão intraocular. Muitas das vezes ela é proliferativa, ela tem um aumento de volume, mas pode sim ter animais que não apresentam um aumento de volume. E aí parece uma pigmentação local, podendo confundir com outras alterações. Como eu comentei, pode ter invasão dentro do olho, trazendo um aumento da pressão devido à invasão do ângulo iridocorneano. É um tumor que acredita-se surgir dos melanócitos, que são células presentes na região do limbo, e tem estudos que mostram que a radiação solar também aumenta o risco desse tipo de neoplasia local. A região mais acometida é o limbo dorsolateral, ou seja, a região dorsal lateral. Aqui seria o focinho do cachorro, aqui seria o outro olho, então na região lateral dorsal, uma massa limbal escura, que, como eu comentei, pode tanto ser proliferativa quanto lisa, né? E se ela for lisa, ela acaba confundindo com pigmentação por outras alterações. Duas raças predispostas são o pastor alemão e o labrador, e quanto mais jovem o animal apresenta, né, com menos de 4, 5 anos, mais agressivo esse tipo de tumor é. E, de acordo com os estudos, após tratamento cirúrgico, a recidiva tem aproximadamente 30% de chance de recidiva. Aqui mais imagens de melanocitoma epibulbar. Veja que esse está invadindo a córnea e a esclera, tá? Já tem um comprometimento importante da região ocular. E aqui uma massa no limbo mais elevada, mais saliente, não tão lisa como a da foto esquerda, também invadindo a córnea, o limbo e a esclera. Então nós falamos de córnea, né? Agora a gente vai entrar na conjuntiva, que é a estrutura, a membrana que reveste a esclera, aquela parte branca do olho. Ela é pouco comum em cães também, esse tipo de neoplasia. A maioria das vezes, quando se atende cães com neoplasia conjuntival, elas advêm do endotélio vascular, ou seja, ou são hemangiosarcomas ou são hemangioma. Hemangioma é a neoplasia benigna e hemangiosarcoma maligna. E por que ela apresenta, por que vem de origem vascular? Porque a conjuntiva ela é vascularizada, diferente da córnea. A córnea ela não tem vasos, não tem pigmentos, então essas neoplasias de origem vascular, elas tendem a apresentar com mais frequência um acometimento na conjuntiva e esclera, na região que tem vasos presentes. As neoplasias melanocíticas na região da conjuntiva, elas são, na maioria das vezes, malignas, ou seja, melanoma. Tá? Podem ter melanocitoma ou melanoma, mas quando presente, a maioria das vezes são melanomas. E a recidiva local pode acontecer e metástase também, embora a mais comum dessas neoplasias de fazer metástase é o melanoma conjuntival. Alguns tipos de neoplasias que são relatados na conjuntiva. O hemangioma e o hemangiosarcoma, que são as principais, como eu comentei, os carcinomas de células escamosas, o linfoma, o mastocitoma, papiloma e o melanoma. Lembrando que as neoplasias conjuntivais podem também invadir a córnea, né? Porque tem um crescimento extenso ali na região e podem invadir a córnea. Falando de hemangioma e de hemangiosarcoma, são neoplasias então de origem vascular. Eles podem ocorrer em qualquer lugar da conjuntiva, seja na terceira pálpebra, seja na conjuntiva do olho, seja na conjuntiva palpebral, em qualquer região ali pode estar cometendo o hemangiosarcoma ou hemangioma. E também tem estudos mostrando a grande relação com a exposição solar para esse tipo de neoplasia em animais. Os dois tipos de tumores, eles não têm origem na córnea, porque a córnea não tem vasos, né? Então não tem como eles terem origem na córnea. E acredita que essas neoplasias elas acabam invadindo a córnea por causa dos vasos que estão presentes no limbo, que é a transição entre a córnea
e a esclera. E o desenvolvimento de hemangiosarcoma aumenta com o grau de exposição ultravioleta. Mais uma vez, comentando sobre a radiação solar, da importância do desenvolvimento de neoplasias da superfície ocular nos animais. A gente vê muito isso em animais de grande porte, né? Cavalos, equinos e bovinos, que ficam com uma exposição exacerbada à radiação solar, então eles têm com frequência neoplasias na superfície ocular e pálpebra também. E o que se divide-se, né, entre uma neoplasia benigna e maligna, principalmente, é em relação ao índice metastático, tá? O índice metastático do hemangiosarcoma e o hemangiosarcoma conjuntival, eles são bastante baixos. Embora presente ali, dificilmente vai fazer metástase para outro local, porém a recidiva do hemangiosarcoma, ela pode ocorrer e com uma frequência bastante alta. Mesmo trabalhos demonstrando fazendo a remoção cirúrgica com margem cirúrgica, houve recidiva local do hemangiosarcoma. Aqui exemplos de hemangiosarcoma, invadindo aqui, começando na região escleral, conjuntival, e invadindo a superfície da córnea. Aqui a mesma coisa, origem no limbo, onde tem vascularização, invadindo a superfície ocular. Aqui o hemangiosarcoma na conjuntiva bulbar, começando já a invadir a superfície corneana. E aqui a mesma coisa, iniciou na conjuntiva bulbar e estava invadindo já a superfície da córnea. Então vejam que a maioria das vezes a localização é ali na transição entre a conjuntiva e a córnea, mas muitas vezes ele advém, ele surge de fato da conjuntiva bulbar, e da membrana que reveste a esclera. Aqui mais um caso, invadindo a córnea, né, na região do limbo, e aqui um outro também, um comprometimento importante da superfície do olho. Esse aqui é o mesmo animal de um trabalho de 2015, onde começou com uma formação na região do limbo, invadiu a córnea, fez um procedimento cirúrgico para a remoção do tumor, e em menos de 15 dias, se eu não me engano, já teve uma recidiva muito grave, comprometendo todo o olho, e depois foi feita a remoção do olho, foi feita a exenteração. Só para demonstrar a agressividade do hemangiosarcoma. Mais um caso, né, bem proliferativo, bem pendiculoso esse tumor. Aqui um trabalho demonstrando isso, né, demonstrando a respeito do hemangiosarcoma conjuntival e hemangioma conjuntival, um estudo retrospectivo, onde 3 de 70 casos de hemangioma envolviam a córnea e 1 de 38 envolvia a córnea. Então, eles podem se envolver a córnea, mas muitas das vezes eles estão confinados, principalmente no estágio inicial, à conjuntiva bulbar. A média de idade desses animais, esses 108 casos, era em torno de 8 anos e meio, e os cães com hemangioma eram mais jovens e os com hemangiosarcomas tinham uma idade mais avançada. E mais uma vez o trabalho também relatou a correlação entre a neoplasia e a exposição à radiação ultravioleta que esses animais tinham nesse trabalho. Outra neoplasia na conjuntiva que pode ter é o mastocitoma conjuntival. Ele é muito raro, mais do que os outros que eu comentei anteriormente, mas tem trabalhos, então ele muitas vezes envolve a conjuntiva palpebral ou até mesmo a conjuntiva bulbar. Aqui um outro caso envolvendo a conjuntiva bulbar, uma proliferação exacerbada com já recobrimento quase da superfície da córnea. Às vezes esse aumento de volume pode confundir com uma quemose. Quemose é um inchaço da conjuntiva do olho, mas geralmente o inchaço ele é agudo e ele evolui com tratamento em 1, 2 dias. E essas neoplasias assim, conjuntivas, geralmente elas são firmes, elas vão aumentando dia após dia e traz outras alterações clínicas também. Mais um caso de mastocitoma conjuntival. Outro tipo de neoplasia também que acomete é o linfoma. Né? Os linfomas de conjuntiva, eles não são frequentes, né? Eles podem aparecer, podem invadir a córnea, porém não são comuns os linfomas conjuntivais. E o linfoma, ele é a neoplasia intraocular mais comumente encontrada quando se pensa em metástase. Então, dos
das neoplasias que fazem metástase intraocular, o linfoma é a segunda mais comum em cães e gatos. E ela envolve especificamente a úvea, que é a região da íris e corpo ciliar. Então, cuidado para classificar o linfoma como primário, né? Como eu comentei, 1/3 dos linfomas disseminados vão envolver o olho, e às vezes você não achou esse linfoma em outra região do corpo do animal e acha que o linfoma é primário. Lembrando que, geralmente, o linfoma primário, ele vai acometer mais um olho só. O linfoma secundário, ou seja, metastático, muitas vezes ele vai acometer os 2 olhos do animal. Tá? O prognóstico geralmente é ruim, muitas vezes esse paciente perde a visão, perde o olho, e pode ser feito quimioterapia ou até mesmo cirurgia para remoção desse olho se precisar. Aqui um caso de linfoma conjuntival. Esse paciente foi feito diagnóstico através de biópsia conjuntival, mas as alterações oftálmicas, depois de poucos dias, já vieram a trazer perda desse olho, e foi feita então a remoção desse olho. Não deu tempo de fazer quimioterapia para tentar salvar esse bulbo ocular. Esse animal perdeu esse olho. Esse era um linfoma conjuntival primário. Um linfoma envolvendo a córnea não é comum, tanto que essa foto é de um livro, né? Pode ter envolvimento da superfície do olho, da região da córnea, mas não é comum. Aqui um caso de um amigo que relatou, onde tinha também invasão do linfoma na córnea, que é muito raro, tá? Entrando para a região intraocular, dentro do olho. Qual que é a região mais acometida? É a úvea, é a região vascular do olho, é aquela túnica vascular, que é a íris corpo ciliar. A coroide, que é uma extensão, ela não é tão comum o aparecimento de neoplasias. Então a gente vai focar mais na úvea, tá? Que é a ocorrência de neoplasias primárias oculares mais comum, tá? Embora essa região seja mais afetada, a gente tem que sempre pensar em outras partes do olho que também podem ter aparecimento de tumores. As neoplasias intraoculares primárias geralmente são unilaterais. Quando você pega um paciente que tem tumor nos 2 olhos, pensar em doença metastática, como eu comentei, no caso do linfoma, por exemplo. As neoplasias primárias da úvea geralmente são de origem melanocíticas, ou são melanomas ou são melanocitomas. Elas são as mais comuns. Entre outros tipos de tumores que aparecem é o adenoma e o adenocarcinoma da íris e corpo ciliar e o linfoma. Então, todas essas podem ser primárias. A mais comum são os melanocitomas e o melanoma. E secundárias, ou seja, metastáticas, né, que vêm de alguma outra região para a região intraocular, acometendo a úvea, tem-se o melanoma, o hemangiosarcoma, linfoma, adenocarcinoma mamário e também osteosarcoma. Embora qualquer neoplasia pode fazer metástase, lembrando disso. Os tumores de corpo ciliar são frequentemente diagnosticados após o aparecimento de uma uveíte. É difícil fazer o diagnóstico precoce de algumas neoplasias intraoculares, tá? E muitas vezes essa uveíte já trouxe um glaucoma secundário. Por quê? Porque a inflamação dentro do olho é tão severa que vai trazer complicações na drenagem do humor aquoso. Lembra que eu mostrei o ângulo irido-corneano? Esse ângulo não vai ter capacidade de drenar o humor aquoso de forma eficiente, fazendo então o glaucoma secundário, o aumento da pressão intraocular. E aí que começa a vir o sinal clínico. É aí que o tutor vê alteração no olho do animal e leva até o veterinário para diagnóstico. Então, muitas vezes, já tem ali uma uveíte ou um glaucoma instalado. Muitas das vezes também, essas neoplasias da úvea, elas estão escondidas dentro do olho. Elas estão na região posterior à íris. E que só vão ser aparecidas, só vão ser diagnosticadas após os sinais de uveíte ou de glaucoma. E o que é importante? Muitas dessas neoplasias que acometem a íris e o corpo ciliar, elas têm uma capacidade muito grande de formar o que a gente chama de membrana fibrovascular pré-iridiana. O que é isso? São células inflamatórias, são vasos sanguíneos, são fibrócitos que vão depositando na região do ângulo irido-corneano, prejudicando também a drenagem do humor aquoso.
Então, essas neoplasias, elas trazem consequências muito graves dentro do olho, prejudicando toda a dinâmica do humor aquoso, toda a dinâmica do olho, facilitando o aparecimento de glaucoma e perda do olho. Mesmo as neoplasias benignas, tá? Elas têm essa característica, essa facilidade na capacidade de induzir essas membranas, muito chamada de PIFIN, né? Tem uma abreviação, PIFIN. Essa PIFIN são essas membranas fibrovasculares que acabam comprometendo de forma importante o olho. Só para ilustrar aqui o desenho então esquemático do olho, as neoplasias elas ficam na região posterior da íris. Eu coloquei aqui uma bola vermelha para simular uma neoplasia, é onde geralmente elas iniciam o crescimento. Então, se a gente está fazendo uma avaliação na região anterior, ou o proprietário está olhando para o animal, ele não consegue ver essa neoplasia que está começando seu crescimento atrás da íris, porque a íris acaba tamponando. E aí, a hora que ela começa a crescer de forma importante, ficar extensa e visível, ou ela traz bastante inflamação com glaucoma secundário, aumento da pressão, é que a gente acaba fazendo diagnóstico, é que o tutor leva até o veterinário. Então, pela localização desse tipo de neoplasia na íris, que é no epitélio posterior, nessa região, é que faz um diagnóstico tardio desse tipo de tumor. Alguns tipos de neoplasia intraoculares. Tem o melanoma, melanocitoma, o adenoma, adenocarcinoma, o linfoma e o TVT são os mais comuns. Então, o melanoma e o melanocitoma são as neoplasias mais comuns, né, como comentei, tanto a maligna quanto a benigna. O melanocitoma é um tumor benigno, metástases são incomuns, mas ele pode trazer todas as alterações que um tumor maligno traz. Como eu comentei, pelo processo inflamatório, pode ter descolamento de retina, hemorragia, glaucoma, enfim, esse animal pode sim perder o olho, mesmo sendo portador de um melanocitoma. E o melanoma, um tumor maligno, né? Ele tem uma evolução muito mais agressiva, ele pode ser ou não pigmentado, às vezes ele é amelanótico, não tem pigmentação, e confunde, a gente acha que é um tumor benigno e na verdade é um melanoma. Então pode ter tanto o melanoma quanto o melanocitoma, que são as principais neoplasias intraoculares que a gente encontra em cães. Então aqui exemplos de melanoma. Uma neoformação dentro do olho, acometendo a íris. Aqui a mesma coisa, acometendo a íris desse animal. Em animais com coloração da íris clara, fica muito mais evidente, né? Essa coloração é praticamente a mesma cor do tumor e da íris, o que dificulta o tutor visualizar e levar o veterinário com uma certa precocidade. Aqui mais uma formação, mais um melanoma intraocular. Aqui uma massa bem delimitada, bem visível, né? Bastante fácil de notar. Veja que muitas vezes um dos sinais clínicos que a gente observa é uma irregularidade da pupila. Veja que a pupila vem redondinha, certinha, e de repente ela faz um abaulamento. Aqui a mesma coisa. A pupila está certinha, porém aqui ela não tem a dilatação, né? Ela tem esse abaulamento. Se a gente pinga um colírio para dilatar a pupila do animal durante o exame oftálmico, a gente vai ver que o lado onde não tem tumor vai dilatar totalmente. Aonde tem o tumor vai ficar aquela ponta que não dilatou porque tem uma formação. Isso também ajuda o oftalmologista a fazer um diagnóstico quando ele tem uma suspeita de neoplasia em íris e corpo ciliar. Macroscopicamente, os dois são muito semelhantes, então muitas vezes a gente não consegue saber, tá? Fazendo exame oftálmico. E no estágio inicial, o melanoma ele pode ser diagnosticado, como uma melanose, e aí, na verdade, é uma coisa mais grave, tá? É muito comum o glaucoma como efeito colateral, como complicação, né? Por causa da invasão desse tumor na região de drenagem do ângulo irido-corneano. E o que a gente pode ver na íris é pigmentação dela, ela fica mais escura, espessamento dela, distorção da íris, como eu comentei, a pupila que a gente vai olhar vai estar irregular, alterações dos reflexos da pupila, inflamação e até mesmo aumento do olho devido a um glaucoma secundário. Outras neoplasias são o adenocarcinoma e o adenoma de corpo ciliar.
É a segunda neoplasia mais comum, né? Ela primeiro vem os de origem melanocíticas, possuem baixo grau de metástase e apresentam-se como uma massa pigmentada, às vezes com pouco pigmento, que podem estar de forma verrucosa, papilomatosa, crescendo na região da íris e corpo ciliar. E elas podem sim ou não ser ou não invasivas e acarretando alterações mais graves dentro do olho. Pode cometer a úvea anterior, a úvea posterior. Quando ela comete a úvea posterior é mais difícil o diagnóstico, como eu mostrei naquela imagem. E os sinais vão depender do grau da invasão do tumor, né? Geralmente inflamação, que a gente chama de uveíte, pode ter sangramento dentro do olho, pode ter hemorragia na retina, pode descolar a retina, e muitas das vezes tem glaucoma associado por causa daquelas membranas fibrovasculares que os tumores desenvolvem dentro do olho. Aqui alguns exemplos de carcinoma. Carcinoma mamário, uma metástase. Essa foto é de um gato, mas é só para ilustrar pela imagem. Outro adenocarcinoma, aqui, primário, não é metástase. Veja que ele está crescendo lá atrás da íris, tá? Agora começou a aparecer. Aqui uma outra neoplasia, um adenoma de corpo ciliar, crescendo também ali atrás do epitélio posterior da íris. Então, muitas vezes essas neoplasias elas estão escondidas atrás da íris e a gente só consegue visualizar elas após um crescimento exacerbado dessa formação. Mais uma neoplasia aqui do corpo ciliar, crescendo. Depois a gente vai falar de diagnóstico diferencial, tá? Para falar o que isso pode estar parecendo, o que pode ser, para não confundir de se é um tumor ou outra coisa. O linfoma, né, é outro tipo de tumor que também pode acometer a íris, o corpo ciliar. É a neoplasia secundária mais comum, né? A gente falou das duas agora anteriores que são primária. O linfoma ele é secundariamente mais comum. Pode também ter origem primária, mas é mais comum ser secundário. Como eu comentei, 1/3 dos cães que têm linfoma multicêntrico podem fazer linfoma no ocular como metástase, tá? E geralmente é bilateral. Muitas vezes, quando o animal tem um linfoma multicêntrico, ele vai ter acometimento bilateral dos olhos, o que nos faz aí então pensar, né, um diagnóstico de linfoma sistêmico, não ocular, não primário. Aqui um caso que eu atendi, onde o paciente tinha linfoma e fez linfoma ocular com metástase. Esse aqui é um olho direito, e esse é o olho esquerdo. Veja que algumas vezes a gente nem consegue ver a massa, o tamanho, a inflamação, o glaucoma. Esse animal já estava com uma pressão extremamente alta, com uma uveíte bem importante, e aqui a gente vê toda a irregularidade, formação de fibrina, células inflamatórias, sangue dentro do olho. Então é um paciente que tinha acometimento ocular por causa de um linfoma multicêntrico. Aqui o mesmo animal depois de uns dias de evolução, tá? Veja que aqui ele tinha linfoma intraocular e também tinha um aumento de volume na conjuntiva. Nós fizemos biópsia desse aumento de volume e uma citologia dentro do olho, onde foi feito o diagnóstico de linfoma também dentro do olho. Mais um linfoma sem sinais de inflamação a princípio. Veja que a pupila está irregular, né? Se a gente vê uma pupila que não é circular, já tem que chamar atenção. Isso pode ser um sinal de neoplasia, tem que fazer o acompanhamento e diagnóstico desse animal. E, por fim, retina e nervo óptico, tá? Que é extremamente raro, né? São as neoplasias primárias de retina e nervo óptico, são as mais raras na oftalmologia em cães. Tem descrição no nervo óptico o meningioma e o glioma, e na retina o glioma, o meduloepitelioma e o retinoblastoma. Eu, particularmente, nunca atendi um animal com neoplasia de retina. Já atendi no nervo óptico mais retrobulbar, tá? O meningioma. O meningioma do nervo óptico é o mais comum, pode ser tanto na região intraocular quanto extraocular. Eu já atendi extraocular, atrás do olho. E o astrocitoma, o glioma, é a mais comum na retina, embora, mesmo assim, é de apresentação muito rara. Então, aqui só imagens de internet para ilustrar. Aqui, uma formação, né, esse aumento de volume na região da retina. É a mesma imagem com o histopatológico. Então, uma neoplasia de origem em retina. Mesma coisa aqui, um astrocitoma, uma neoformação, toda essa massa aqui atrás do olho
na retina, e aqui uma formação na cabeça do nervo óptico, tá? Demonstrando essas neoplasias que são possíveis, o astrocitoma. Aqui um meningioma de nervo óptico, só que na parte atrás do olho, na região do nervo óptico retrobulbar. Então esse é um olho normal e esse é um olho com a neoplasia. A gente observa aqui uma formação atrás do bulbo, atrás do olho, acometendo o nervo óptico, tá? Então, de forma geral, nós comentamos as principais neoplasias, né, que se encontram em cães, tanto na região superficial, ou seja, córnea e conjuntiva, quanto intraocular, íris, corpo ciliar e retina, tá? O que é mais comum? Neoplasias em conjuntiva, porque tem vascularização, e neoplasias na úvea, na íris e corpo ciliar. Essas são as mais comuns, tanto dentro quanto fora do olho, tá? Vamos falar de diagnóstico. A citologia, ela pode sim trazer diagnóstico, tá? Não é tão fácil fazer citologia na parte oftálmica como é feito em outras regiões do corpo, mas dá para fazer dependendo da situação. A vantagem da citologia é que ela é um método fácil e barato, né? E para as neoplasias da superfície ocular, eles já estão ali, estão expostos, tão fácil da gente conseguir algum material, né? Então, córnea e conjuntiva, a gente tem um acesso fácil. Muitas vezes a citologia nos direciona um diagnóstico, ela pode promover o diagnóstico, e o objetivo é principalmente fazer uma diferenciação, se aquela neoplasia é benigna ou maligna, e planejar o tratamento mais adequado. Quais são os métodos que a gente pode fazer na oftalmologia? Tem a citologia aspirativa com agulha fina, embora não seja tão fácil, depende do tamanho da massa, tá? Mas se tiver uma formação grande, suficiente para coletar material, dá para fazer, principalmente em conjuntiva bulbar, e também intraocular, às vezes dá para fazer. Como eu fiz naquele caso do linfoma, fiz uma citologia aspirativa dentro do olho do animal. O animal foi anestesiado para fazer isso, tá? Mas veio o diagnóstico. O imprint também pode, se você tem uma formação, né, uma proliferação, principalmente ulcerada, verrucosa, dá para fazer imprint. A citologia esfoliativa também vai muito bem para a região de córnea e conjuntiva. Pode usar aquela escovinha cervical ginecológica, vou mostrar no próximo slide, onde a gente faz ali uma esfoliação daquelas células e coloca numa lâmina e encaminha para o laboratório. E coleta do humor aquoso, que é o líquido dentro do olho. Algumas vezes pode sim vir células neoplásicas e a gente conseguir fazer o diagnóstico, embora não é tão fácil ter o desprendimento dessas células no humor aquoso. Então eu gosto dessa escovinha cervical ginecológica, onde a gente passa ela em cima da neoformação e depois passa numa lâmina e manda para o laboratório. Os carcinomas de córnea, papiloma, hemangiosarcoma às vezes também, o problema é que às vezes sangra muito, vai muito bem para fazer o diagnóstico através da citologia. Mas é importante lembrar que a citologia ela é um direcionamento, né? Não é um diagnóstico, na verdade, ele tem que ser feito pelo histopatológico. Coleta do humor aquoso, faz uma punção da região do limbo, a transição da córnea com a conjuntiva, coleta líquido dentro do olho, humor aquoso, tendo que ser uma quantidade pequena, e manda para fazer uma citologia. Pode ser que venha células neoplásicas e você consiga fechar o diagnóstico. O diagnóstico definitivo, de fato, é a histologia, né, o histopatológico, embora a histologia pode ajudar a direcionamento, e ela pode ser feita tanto de forma incisional como excisional. Ou seja, incisional eu tiro um pedacinho só e mando para análise, eu não tirei a formação toda. Excisional eu tiro a formação toda e mando para análise. Se possível fazer uma biópsia excisional, onde você remove toda aquela massa e manda para análise já de forma curativa, faço o procedimento cirúrgico e mando para análise, melhor, desde que possa ser feito isso, tá? Se não, você faz uma coleta de um fragmento, planeja a sua cirurgia depois, de acordo com o estado que veio na análise. Então, aqui só para ilustrar, por exemplo, desculpa, dentro do olho, por exemplo, isso aqui é um gato, tá? Mas é o vídeo que eu consegui para mostrar para vocês. Um gato onde tinha pigmentação da íris, estava na dúvida se era melanoma ou melanocitoma. O que pode ser feito, embora seja uma técnica bem delicada?
e pode coletar um fragmento intraocular da íris e mandar para análise, que é o que essa imagem mostra, esse vídeo mostra. Doutor, parou de compartilhar. Ih, peraí. Tá passando? Ainda não. Não. Voltou o vídeo ou não? Não. Tá só a sua câmera agora. Então, foi o que eu fiz. Vai lá em compartilhar de novo. Vou voltar. Aí, agora foi. Seu? Foi. Vamos lá. Então, você pode fazer uma biópsia intraocular, onde você entra com uma tesourinha, uma pinça especial e colhe um fragmento da íris. Aí você manda para análise para saber se isso é uma neoplasia ou não. Não é um exame fácil, não é de rotina, né, para fazer, mas é possível. Então, pega a parte pigmentada, né, onde suspeita de ter uma neoplasia, corta um pedacinho e manda para análise. Então, é possível fazer. Diagnóstico também, a gente pode usar o recurso de imagem, né? O ultrassom ocular é muito bem-vindo para fazer diagnóstico de neoplasia intraocular ou retrobulbar, atrás do olho. Então, o ultrassom ele é importante para avaliar dentro do olho, atrás do olho, principalmente se a gente tem opacidade dos meios intraoculares. Por exemplo, a córnea está opaca, o humor aquoso está com sangue ou com fibrina, a lente tem catarata. Se tem alguma opacidade que me impeça de fazer um exame oftálmico detalhado, eu posso pedir ultrassom para ajudar. Ele pode localizar onde está a lesão, o tamanho da lesão, ele pode ser utilizado para fazer acompanhamento. Às vezes eu tenho um aumento de volume, eu estou na dúvida, eu quero saber se é um tumor ou não, faço ultrassom seriados para ver se isso vai aumentar ou não, sugerindo uma neoplasia. Posso ter lá um coágulo no fundo do olho, estou na dúvida se aquele coágulo é um coágulo ou se é um tumor. Eu faço ultrassom para acompanhar, o coágulo tende a diminuir, tende a absorver o tratamento, a neoplasia não. Então o ultrassom é um exame barato que pode sim trazer bastante informação. Outro exame que é pouco feito ainda é o UBM, que é um exame semelhante ao ultrassom ocular, só que ele é um método que tem uma alta frequência. Ele permite ver imagens com mais detalhe. É utilizado para avaliar a superfície, a córnea, a parte do ângulo irido-corneano, a íris até o cristalino. Não é utilizado para ver região posterior do olho nem retrobulbar. Então é um exame bem mais detalhado. É como se fosse um corte histológico através de ultrassom da região anterior do olho, promove uma qualidade de imagem muito melhor. A ressonância magnética também pode ser utilizada, embora tenha as limitações de custo, de locais que fazem, e a tomografia computadorizada também pode auxiliar de alguma maneira, principalmente neoplasias que envolvem a região atrás do olho, tá? Que estão acometendo o bulbo, mas que não está dentro do olho, onde não é possível visualização. Então, o ultrassom, por exemplo, tá? O ultrassom você faz com o animal acordado, o máximo um colírio anestésico, em alguns casos sedar se o animal for muito impaciente. E aí a gente consegue ver as estruturas dentro do olho. Por exemplo, a córnea está aqui, esse espaço preto aqui é a câmara anterior com o humor aquoso, esse espaço daqui até aqui tudo é o cristalino, é a lente que está aqui. Aqui atrás é o gel, é o vítreo, e aqui atrás a retina com o nervo óptico aqui nesse pretinho. Então, você consegue ter uma visualização dentro do olho e atrás do olho
com muito mais qualidade se esse olho estiver opaco do que um exame oftálmico de forma presencial. Então, por exemplo, um animal que tem sangramento dentro do olho, que tem um glaucoma no olho, que a córnea está opaca, está toda azulada, a gente pode pedir ultrassom com o objetivo de visualizar o que está acontecendo lá dentro para saber se a causa disso, desse sangramento, se a causa desse glaucoma pode ser uma neoplasia ou se não tem nada a ver com neoplasia. Nos ajuda no diagnóstico, ajuda a gente saber qual conduta tomar. Tá? Então, quando tem opacidade, o ultrassom ajuda muito. A UBM, aqui uma imagem, ó, a gente consegue ver o tamanho, a espessura da córnea, olha a diferença. Eu consigo ver a câmara anterior com mais detalhe, o cristalino com mais detalhe. Então é um exame que a gente usa para ver daqui, do cristalino, para frente. Córnea, câmara anterior e cristalino. Essa imagem não dá para ver, mas geralmente tem uma definição muito boa aqui do ângulo irido-corneano. Às vezes a gente vê uma massa crescendo aqui, ou aqui atrás da íris, aquelas neoplasias de íris e corpo ciliar que a gente não consegue ver. Então eu consigo delimitar melhor através desse exame de UBM. Tomografia, então, aqui só para demonstrar uma neoplasia retrobulbar, um meningioma, acometendo o nervo óptico desse cão. Veja a diferença aqui normal, e aqui uma formação. A imagem não ficou boa, a imagem de internet, tá? Não tenho nenhuma tomografia para mostrar. Só para ilustrar, então, uma neoplasia acometendo o nervo óptico do bulbo ocular, mas, na verdade, é a porção atrás do olho, retrobulbar, e não a intraocular. Diagnóstico diferencial, né, como comentei, quais são as neoplasias, quais são as alterações que confundem com neoplasia. Isso é importante a gente saber para fazer o diferencial. Então, eu vou falar primeiro de córnea conjuntiva e depois a gente vai falar intraocular. Então, alguns exemplos. Tecido de granulação, que é um tecido proliferativo inflamatório, abscesso, ceratite superficial crônica, a gente vai ver imagens, tá? Rapidamente. Ceratite pigmentar, episcleroceratite, cisto de inclusão, dermoide, pigmentação, tudo isso pode confundir com neoplasias da superfície ocular. Então vamos lá. Tecido de granulação, você tem lá uma proliferação de células inflamatórias que ficam exacerbadas, ficam aumentadas. Por exemplo, esse animal, entrópio, os pelos virados para dentro, raspa a superfície do olho, faz o crescimento de um tecido de granulação. Aqui, um pós-operatório, fez cirurgia da córnea, cresceu um tecido de granulação. Isso pode confundir com neoplasia. Por exemplo, aqui, com carcinoma de córnea. Tá? Então, tem que saber o histórico, as alterações que esse animal tem. Por exemplo, esse paciente que tem entrópio. Obviamente, isso está vindo do entrópio, tem que corrigir o entrópio, porque senão isso não vai se resolver. Tá? Então, o tecido de granulação é uma alteração que confunde com neoplasia da córnea, principalmente. Abscesso corneano, que é uma proliferação de um tecido na superfície corneana, através de bactérias, de coisas que podem colonizar a região e crescer o epitélio por cima e formar essa coleção. Embora a gente consiga visualizar que não parece um tumor, mas tem que ser feito um diagnóstico diferencial, às vezes confunde, por exemplo, com um papiloma. Ceratite superficial crônica, conhecida como pânus oftálmico, é um crescimento de um tecido vascular na região lateral inferior e começa a invadir a superfície da córnea, podendo invadir toda a córnea, como tem essa foto aqui ao lado. Mas se a gente pegar no começo, a gente acha que é uma neoplasia, por exemplo, hemangioma, hemangiosarcoma, que esteja invadindo a superfície do olho, isso nos confunde. O tratamento é totalmente diferente. Aqui com colírio, com medicação tópica você resolve. Se fosse um tumor, não. Teria que pensar numa cirurgia muito mais detalhada, uma quimioterapia, uma coisa diferente. Então, é uma alteração inflamatória, geralmente acomete os dois lados, é bilateral, isso também facilita no diagnóstico, porque as neoplasias elas dificilmente vão acometer bilateralmente. Ceratite pigmentar, que é a pigmentação, formação de pigmentos na superfície do olho. Veja esse pug, tem uma pigmentação aqui no canto. Por que ele tem isso? Porque ele tem entrópio. Os pelinhos aqui da região
são virados para a superfície, fica raspando e causa pigmentação. Esse animal, é um Rottweiler, tem uma pigmentação na córnea, mas não é ceratite pigmentar, é um melanocitoma. Então veja a diferença, aqui é um tumor, benigno, mas é um tumor. E aqui é uma pigmentação, é um problema da anatomia desse animal. Tá? Condutas diferentes totalmente, condutas de tratamento totalmente diferentes. Pigmentação da conjuntiva. Animais que têm pigmentação, que já nascem com ela ou que adquirem por causa de pelos também que são virados para dentro, fica raspando e faz pigmentação. Tem que saber se é pigmentação ou se é uma neoplasia da conjuntiva. Episcleroceratite, né, conhecida mais como episclerite, é um processo inflamatório que dá na esclera, com aumento de tecido local, geralmente, e eles invadem, né, esse tecido invade a superfície da córnea. Dá a sensação de que tem uma neoplasia crescendo e invadindo a superfície do olho. Também tem que se fazer um diagnóstico diferencial. O tratamento disso é colírio e medicação sistêmica. Não tem nada a ver com cirurgia, embora a cirurgia pode ser feita em casos extremos. E o prognóstico é muito bom, não se compara à neoplasia. Infiltrado inflamatório, tá? Um processo inflamatório ali que pode ser uma neoplasia, pode confundir. Muitas vezes a gente só vai saber, tá? Por exemplo, esse animal, através de uma biópsia, né? Tem que fazer uma biópsia talvez incisional, só coleta um fragmento, ou excisional, se for o caso, coleta, remove toda a formação, se possível, e manda para análise, tá? Cisto de inclusão é um tecido que se forma geralmente por crescimento de células do epitélio em volta por uma membrana, por uma camada, forma essa bolinha na superfície da córnea, até às vezes, muitas vezes confundida com abscesso de córnea também, muito parecido, mas que não tem relação nenhuma com neoplasia. O tratamento é bem mais simples do que se fosse um tumor de córnea. Dermoide, que é um crescimento anormal de um tecido dérmico, né, de pele, com folículo piloso, pele na região ocular. Isso aqui pode confundir também, embora é bem característico, né? É uma alteração congênita e que o tratamento cirúrgico tem um resultado muito satisfatório, o prognóstico é excelente. Então, esses são os diagnósticos diferenciais da região extraocular, da região da superfície. E dentro do olho, o que pode confundir a gente? Qualquer processo inflamatório, uma uveíte, com formação de coágulo, de fibrina, de aderências, de pus. Coloração do olho fisiológico, tem animais que têm cores diferentes do olho. Tanto um olho direito e esquerdo diferente, quanto no mesmo olho, colorações diferentes. Pessoas também têm isso. Isso é normal, isso não pode ser confundido com tumor. Cisto de íris, estafiloma escleral, íris bombé, glaucoma, infecção ocular, endoftalmite e coágulo, né? Células com coágulo, sangue dentro do olho que pode confundir. Nós vamos ver algumas imagens. Então, cisto de íris, tá? São essas bolinhas pretas que aparecem dentro do olho. Aqui tem uma, aqui outra, mais uma aqui. Isso aqui são coleções de líquidos que se desprendem da região do epitélio da íris. Forma esses vacúolos com líquido dentro, às vezes eles rompem sozinhos, às vezes eles ficam ali boiando na câmara anterior ou câmara posterior. Dificilmente isso traz implicância clínica, a não ser que tenha muito cisto e atrapalhe a drenagem do humor aquoso, e às vezes tem que fazer a drenagem cirúrgica desse cisto. Mas na maioria das vezes isso aqui não causa nada, tá? E não pode confundir com tumor, o melanoma, melanostoma intraocular. Heterocromia de íris. O que é esse nome aqui? É mais de uma cor nos olhos. No caso, esse gato tem duas cores no mesmo olho, né? Um azul e um mais alaranjado, e no mesmo animal, duas colorações diferentes, que nem esse daqui, esse husky. Um olho de uma cor, outro de outra. Aí você olha aqui e fala, isso aqui pode ser um tumor, um melanoma que está ficando assim amarelado, escuro? Não, nem sempre. Às vezes é pigmentação normal. Tem que conhecer o animal, tem que saber da evolução, tem que investigar. Geralmente, uma neoplasia de íris vai trazer sinal de inflamação. A heterocromia de íris, que é fisiológico, não traz nenhuma alteração oftalmo, tá? Então é importante fazer essa distinção. Uveíte, uma inflamação dentro do olho, começa a formar fibrina, coágulo dentro do olho. A gente pode confundir com uma neoformação, com um tumor dentro do olho,
tá? Então, cuidado com isso. Íris bombé, o que é isso? Aderência da íris. A íris vai e adere no cristalino, adere na córnea, faz aderências dentro do olho devido à inflamação, e ela começa a ter um aspecto inchado, aumento de volume, como se tivesse um tumor crescendo. Isso confunde bastante. Em gato é muito comum, por isso que essa imagem de gato, tá? Às vezes a gente trata essa uveíte, essa inflamação, e melhora, e a gente consegue fazer a diferenciação do tumor para íris bombé. Glaucoma, né? Começa a ter um aumento do olho, ele começa a estufar, ficar azulado, opaco, a gente tem que fazer o diferencial para tumor, saber a causa desse glaucoma. Estafiloma escleral, é um afinamento da esclera, da parte branca do olho, onde tem uma protrusão, um aparecimento da íris, da parte interna do olho. A gente pode confundir com tumor, por exemplo, nessa imagem. Aqui é um estafiloma grande, um afinamento da esclera, e a íris começa a aparecer aqui. E aqui não, aqui é um melanocitoma que está crescendo e dá a mesma sensação de um estafiloma. Certo? E para finalizar, então, a gente vai entrar em tratamento, tá? Como que é feito o tratamento desses tumores de superfície ocular, do bulbo ocular? Tem várias coisas a serem consideradas, né? O tipo de tumor, sua localização, tamanho, se o olho é visual ou não, se o animal, o tempo de sobrevida, se já tem outras alterações sistêmicas associadas, limitações do proprietário é importante, alguns procedimentos têm um custo elevado, então a gente tem que pôr na balança e saber avaliar cada caso específico. Então vamos lá. Quando se fala de tratamento de córnea e conjuntiva é um, e intraocular é outro, então é dividido. Quando se fala de tratamento córnea e conjuntiva, a gente tem que tomar cuidado na formação de cicatrizes. Qualquer procedimento cirúrgico da superfície ocular, eu posso causar uma redução da transparência e não vai trazer benefício visual para o animal. Eu posso até resolver o problema da neoplasia, mas eu posso trazer prejuízo de visão. Então, se possível, tomar bastante cuidado com isso. As neoplasias que envolvem o limbo, aquela região que é a transição da córnea esclera, elas têm um risco adicional porque é ali que estão as células que são importantes para a cicatrização da córnea. A gente chama de stem cells, células tronco. Então, se eu tiver uma neoplasia ali, fizer um procedimento cirúrgico, uma crioterapia, eu tenho que tomar cuidado para não danificar elas de forma excessiva e depois comprometer a qualidade de visão do animal também. E o tratamento tem que ser eficaz, mas não deve, obviamente, causar um dano severo, um dano excessivo na córnea. Quais são as opções que se tem? Ceratectomia, que é a remoção num pedaço da córnea, esclerectomia, que é a remoção num pedaço da esclera, conjuntivectomia, que é a remoção num pedaço da conjuntiva, crioterapia, congelamento, quimioterapia local, tá? Tem a mitomicina C e o 5-fluoruracil, que são dois quimioterápicos que dá para fazer em forma de colírio ou pomada. Pode ser feito radioterapia local, embora isso é raríssimo aqui no Brasil. E, por fim, a enucleação ou exenteração, que são procedimentos para remoção do olho. Eu vou explicar rapidinho depois a diferença entre as duas, que na maioria das vezes ainda é o mais utilizado por falta de diagnóstico precoce. O que é importante? A combinação de tratamento geralmente resulta em maior sucesso. Por exemplo, uma remoção cirúrgica com uma crioterapia, uma remoção cirúrgica com uma quimioterapia, uma remoção cirúrgica com uma radioterapia, tá? Tem muito mais resultado positivo, com menor recidiva, do que fazer um procedimento sozinho. Excisão cirúrgica, casos que dá para ser removido, né? Onde eu consigo ali promover um prognóstico melhor, onde a neoplasia é resseccionável. Eu posso fazer a utilização de enxertos locais, de transplante de córnea, de membranas para substituir aquele defeito. É importante ter uma margem cirúrgica de 2 a 3 milímetros, tanto nas laterais quanto em profundidade. Se eu fizer uma margem comprometida, menor do que o ideal, vai ter uma chance maior de recidiva, tá? E pode ter recidiva tanto meses ou anos depois da cirurgia. Então tem que ficar acompanhando esse paciente. Aqui um exemplo, uma neoplasia de superfície, um carcinoma, onde foi feito o procedimento cirúrgico e aqui o pós-operatório. Um resultado bom, claro, gera uma cicatriz, mas não suficiente para atrapalhar a visão do animal. Mais caso cirúrgico, uma neoplasia, um carcinoma, feita a remoção cirúrgica e aqui depois de 4 meses o resultado. Mesma coisa esse paciente, um carcinoma de córnea,
feito a ceratectomia, remoção cirúrgica, depois de 3 meses aqui sem tumor, com opacidade, mas o animal visual enxergando. Aqui um carcinoma de córnea, durante o procedimento de remoção foi feita a remoção cirúrgica e estava muito profundo, teve que fazer uma transposição. Então esse pedaço da córnea saudável foi deslizada para fechar esse buracão que ficou. Então foi feita uma transposição córneo-conjuntival. No início fica bem opaco, fica feio. Depois que tira os pontos, entra com colírio, fica uma transparência muito boa, o animal mantém visão. Outro tratamento cirúrgico, melanoma, na região do limbo, né, a transição da córnea esclera, feita a ressecção cirúrgica e crioterapia local. Aqui mais um caso de cirurgia, feita a remoção cirúrgica do hemangiosarcoma corneano, pós-operatório de 100 dias. Fica opacidade, muitas vezes, mas a gente tem que tentar o mínimo de opacidade possível, ao ponto do animal ter visão e qualidade de vida. Hemangiosarcoma de córnea, aquele caso que eu comentei. Foi feita a remoção cirúrgica, depois de 15 dias teve uma recidiva grave, onde invadiu toda a córnea e optou-se pela remoção do olho, feito a excisão do olho de forma geral, porque assim você evita que isso aqui acabe infiltrando e acometendo as outras estruturas na região do olho. Perder o olho é uma coisa, invadir a órbita ou fazer metástase, obviamente, vai trazer muito mais consequências. Linfoma conjuntival, excisão cirúrgica. Então a cirurgia é uma opção, tá? Muito bem-vinda na maioria das vezes, desde que seja viável fazer. A exenteração é um tratamento de escolha quando a neoplasia está muito grande, quando ela já está acometendo uma grande parte do olho, onde a ressecção cirúrgica não é possível e onde a taxa de recidiva será muito alta. Então esse cão, por exemplo, uma neoplasia, um carcinoma de células escamosas invadindo conjuntiva, bulbar e córnea. Foi feita a exenteração. O que é exenteração? Tirou o olho, tirou os músculos extraoculares, tirou a terceira pálpebra, que é essa daqui, tira tudo. Você não tira só o tumor, senão vai ficar células lá. Então aqui é a diferença. Se eu tenho um tumor dentro do olho, eu posso fazer a enucleação, eu só tiro o olho. Eu não preciso tirar músculo, eu não preciso tirar a terceira pálpebra. A exenteração não, eu tenho que tirar tudo. Vai ficar praticamente só o osso da órbita e mais nada, tá? Quando fazer esse tipo de cirurgia? Quando a neoplasia for externa, pegar conjuntiva, esclera, córnea, ou até mesmo terceira pálpebra, ou até mesmo a pálpebra, e eu tenho que fazer uma cirurgia extensa, tá? Então, enucleação e exenteração são diferentes, não são a mesma coisa. Crioterapia, ela pode ser utilizada, que é o congelamento local do leito cirúrgico, tá? É utilizada para tumores pequenos e superficiais, dentro do olho não, ou tumores que não foram completamente removidos. Então você faz a remoção cirúrgica e associa com a crioterapia. Ela tem um baixo custo, o aparelho, é disponível com facilidade, então é uma opção. Só tem que tomar cuidado com o congelamento excessivo e acabar danificando outras estruturas intraoculares. Também precisa congelar com uma certa margem, em média de 2 a 3 milímetros, além da neoplasia. Complicações, quimose, inchaço da conjuntiva, pode desenvolver catarata, pode desenvolver inflamação, afinamento da córnea ou até mesmo atrofia do olho. Então a dose, a quantidade, o tempo é muito importante, tá? Tem que tomar cuidado. Tem um trabalho aqui que foi relatado em 87, onde foi feita a remoção cirúrgica associada à crioterapia para carcinoma de córnea e não se observou recidiva em 1 ano, que é um tempo bom para esse tipo de tumor. Radioterapia é outra opção, porém tem custo elevado, tem o uso de material radioativo, não é tão fácil de se fazer, pode ser associado com a remoção cirúrgica, então faz a ceratectomia e depois a radiação local. Isso demonstrou em alguns trabalhos menor recidiva. Tem muito trabalho de radioterapia em equinos e bovinos, mais em equinos, mas em pequenos animais praticamente não tem nada. Complicações, olho seco, ceratoconjuntivite seca crônica, úlceras de córnea, catarata, descolamento de retina, são complicações que podem advir da radioterapia. Quimioterapia é um tratamento mais acessível, com resultado considerado bom, tá? Onde se faz, então, o uso dos agentes antimetabólicos como a mitomicina C ou 5-fluoruracil,
eles são manipulados, não tem comercialmente. É muito utilizado em humanos com resultado bom, e na veterinária tem tido cada vez mais o uso na oftalmologia, mas ainda tem poucos trabalhos para mostrar, assim, um protocolo adequado. Ele pode ser utilizado antes da cirurgia, para você diminuir o tamanho do tumor e depois implantar uma cirurgia com mais margem, com mais qualidade, e até então se fala que não é ideal usar só a quimioterapia, o ideal é que associe ela com o tratamento cirúrgico. Mas teve um trabalho recente, está aqui, está mais para frente, um trabalho recente onde usou só a quimioterapia num carcinoma de córnea num cachorro e teve um resultado positivo. Então fica aqui a dúvida se a quimioterapia, em alguns casos, sozinha não pode ser efetiva. As vantagens da quimioterapia é que a hora que você passa o colírio ou a pomada, você já está tratando toda a superfície do olho, ou seja, não precisa de margem cirúrgica, já está pegando toda a região da neoplasia. Baixo risco de deficiência do limbo, então você não causa um procedimento cirúrgico destrutivo no limbo, onde você pode ter piora da transparência da córnea. É um tratamento simples e de baixo custo, né? Evita um procedimento cirúrgico que é muito mais caro. A desvantagem, não tem uma penetração desse quimioterápico tão eficiente, então se for uma neoplasia mais invasiva, que atinge o estroma da córnea, talvez você não vai ter o resultado esperado. E também tem efeitos colaterais, dá muita inflamação na pálpebra, bastante blefarite, bastante desconforto, que é blefaroespasmo, lacrimejamento, úlceras de córnea pode acontecer, conjuntivite, então dá muita irritação ocular. Nos casos que eu usei, eu percebi que os animais se incomodavam bastante, mas alguns pacientes teve resultado positivo só usando ela, só usando quimioterapia. Aqui o trabalho que eu comentei de 2016, onde foi utilizado nesse PUD com carcinoma de córnea só quimioterapia, 5-fluoruracil. Foi usado 4 vezes por dia, por 2 semanas, depois suspendeu, e aí voltou por mais 2 vezes por dia, por 2 semanas. Foi um protocolo que eles fizeram, e observou que não teve recidiva do tumor, tá? Depois de 10 meses de tratamento. Eu também tenho o caso onde eu usei só o 5-fluoruracil, sem cirurgia, com resultado de regressão do tumor, sem cirurgia, mas causou muita inflamação, muita ceratite, bastante desconforto do animal. Então ainda precisamos avaliar de fato o que é bom, a cirurgia ou a quimioterapia sozinho. E se for um tumor intraocular, né? O que a gente pode fazer? Dependendo, se eu tiver na dúvida, pode fazer o acompanhamento, por exemplo, entre melanoma e melanocitoma, eu posso fazer acompanhamento com ultrassom ocular, ver se isso está aumentando, se isso está causando inflamação dentro do olho ou não, para partir de uma cirurgia mais radical. Posso fazer a iridectomia, que é a remoção parcial da íris, o que não é comum, porque na maioria das vezes o tumor já está grande, já está invadindo outras estruturas intraoculares, não só a íris, e já tem sequelas, já tem uveiite, já tem glaucoma, então não tem sentido, às vezes, preservar o olho para um olho perdido. Quimioterapia sistêmica, dependendo do tumor, então se tiver TVT intraocular, se tiver linfoma intraocular, a quimioterapia sistêmica pode sim ser utilizada, às vezes com resultados positivos, se for precocemente diagnosticado e feito, talvez até salva a visão do animal. E por fim, a enucleação e desinteração, que ainda é a mais utilizada, porque na maioria das vezes os tumores intraoculares, eles trazem complicações severas, como inflamação, glaucoma, que não tem como ser tratado e o animal fica com dor. Então, às vezes, a melhor opção é tirar já esse olho doloroso com tumor, do que ficar tentando alguma outra técnica cirúrgica para preservar o olho do animal. Então, só para ilustrar, por exemplo, uma neoplasia de íris, um melanoma, onde se faz, então, a remoção cirúrgica só desse tumor. Isso chama-se iridectomia, remoção de um pedaço da íris. Aqui um exemplo, tumor, né, um aumento de volume, e a hora que você dilata a pupila, você vê que esse aumento de volume persiste. A pupila dilatou onde não tem nada, e onde tem o tumor ficou um aumento de volume. Então, seria o que? A remoção cirúrgica desse pedaço da íris com o tumor. E aí ficaria com um buraco, né, com um pedaço sem a íris. Tá? Isso é possível, não é uma cirurgia fácil de fazer, sangra muito, você não tem muita margem cirúrgica, mas é uma opção em casos iniciais. Tá? Você pode, talvez, por exemplo, um melanocitoma, que é benigno, você tira, evita que ele fique proliferando, trazendo as alterações oculares em um olho que ainda é visual.
tá? Senão não tem sentido fazer isso em um olho que já tem glaucoma, que já não tem visão. E para consideração final, né, finalizando, qualquer neoformação, né, qualquer neoformação ocular deve ser investigada rapidamente para fazer o diagnóstico se é neoplasia ou se não é, com o intuito de preservar a visão do animal e também a vida dele. Como eu falei, dependendo do que for, pode fazer metástase e comprometer a vida do animal. Manifestações oftálmicas podem ser a primeira alteração encontrada. Então, por exemplo, linfoma. Às vezes a gente só vai ver uveíte, aumento de formação, né, neoformação dentro do olho, e o animal aparentemente não tem nada no exame clínico. Então, lembre-se sempre disso, o olho pode ser um reflexo de algo sistêmico. Optar por tratamentos que visam a preservação do olho. Sempre que eu tiver uma neoplasia do bulbo, eu sempre tenho que pensar qual técnica eu posso fazer, ao qual eu vou resolver o problema, vou tirar esse tumor e vou preservar a visão do animal. Se for possível, optar por ela. Se não, optar pela que for mais importante para a remoção do tumor. Muitas vezes acaba caindo na enucleação ou desinteração, mas nunca colocar essas técnicas como a primeira opção. Às vezes a gente vê isso. O clínico geral já quer partir para uma cirurgia mais radical, sendo que a gente tem recursos hoje para fazer, para tentar preservar a visão do animal. Muitas dessas afecções, elas são encaminhadas, não são encaminhadas para o histopatológico, então muitas vezes, como qualquer outra neoplasia, né, quem trabalha com oncologia sabe disso, muitas são descartadas, são jogadas fora e não se faz um diagnóstico detalhado, não se conhece a fisiopatologia desses tumores oculares. Por isso que ainda existe muito pouco estudo na área. Quando a gente compara a medicina veterinária com a medicina, é muito gritante a diferença. Muitas vezes, quando a gente vai estudar, para uma palestra, para uma coisa assim mais detalhada, a gente tem que recorrer aos tratamentos, aos métodos da medicina, porque ele tem muito mais trabalho. E, por isso, então, há muita carência de estudos na oftalmologia, principalmente quando a gente fala de oncologia. Tá? A oncologia ocular ainda é muito pouco explorada na veterinária. Certo? Que a equipe que trabalha comigo lá, o Vitor, o Gabriel, meu sócio, e aqui a nossa clínica, a Petvisão, tem aí o site, o contato, tem as redes sociais, quem quiser acompanhar, tá bom? Estágio, enfim, estamos à disposição para quem precisar, tirar dúvida, o que precisar, a clínica está de portas abertas para vocês. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, pela apresentação. Espero que vocês tenham aí assimilado alguma coisa, que tenha contribuído de alguma maneira para vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer. Eu venho aqui novamente agradecer ao Dr. Lucas pela excelente palestra. Acredito que todos nós aproveitamos bastante os conhecimentos passados. Então, a equipe do GEON, a organização, agradece muito. E também quero agradecer a todos aí que se inscreveram, que acompanharam todos esses dias de evento. E acredito que a gente conseguiu aprender muito com vocês. E como a palestra foi muito bem explicada, muito bem explicado, a gente não tem dúvidas ou eventuais perguntas. A gente, geralmente, o pessoal fala. Mas como você foi brilhante aí nas explicações, então eu só quero agradecer mesmo, a equipe Jonco agradece aí a sua presença. E agora eu vou passar a palavra para Yasmin, para dar alguns recados e falar um pouco do sorteio também. Obrigado, Dr. Lucas. Gente, eu que agradeço a oportunidade. Eu só queria falar uma coisinha. Doutor, quando faz a biópsia na íris, fica um buraco do pedacinho que tirou ou não aparece? Porque pelo vídeo parece que não aparece que tem um buraquinho. Não fica, é muito pequeno o pedacinho, tá? Não fica nenhum buraco. Só fica se fazer a remoção de um pedaço grande da íris em caso de neoplasia, aí fica. Mas a biópsia não, é bem sutil, bem pequeno. Nossa, eu fiquei indignada, nunca tinha visto. Muito legal. Alguém tem alguma pergunta para o Dr. Lucas? Senão a gente já vai para o espaço do patrocinador. Não? Então, doutor, muito obrigada. Depois a Bia vai entrar em contato com você para pegar seus dados para a gente mandar um mimo, tá bom? Muito obrigada.
Tá, agradeço. Obrigado. Até mais. Até. Pessoal, então, antes da gente passar o videozinho do nosso patrocinador e fazer o último sorteio, gostaria de dar um recadinho para vocês. A gente estava vendo a melhor plataforma para a gente disponibilizar as aulas gravadas, principalmente para o pessoal que não tem conta no Teams, né, não sabe mexer na plataforma. Então, a gente chegou na conclusão que vamos disponibilizar as palestras gravadas no YouTube. Até amanhã a gente disponibiliza o link para vocês, tá? Porque demora um pouquinho para a gente baixar no YouTube, mas aí quando a gente baixar, a gente vai mandar o link para vocês, tá bom? E só outro recadinho para quem é de Rio Preto e região, nesse sábado, dia 30, a gente vai fazer uma feirinha de adoção lá no Pet Park, aqui em Rio Preto. A gente vai tentar arrumar um lar para os cãezinhos que o Bem-Estar resgatou nas ruas de maus tratos. Tem bastante animal lá no hospital veterinário aguardando adoção. Então, a gente vai fazer essa feirinha para quem não puder comparecer, tiver interesse de adotar um bichinho, a gente está postando direto lá no Instagram do GEPA, no Instagram do GEONCO, os animais disponíveis para adoção, para quem não puder ir. E também na feirinha a gente vai estar fazendo a campanha do Outubro Rosa, a gente vai fazer palpação nas mamas das cachorras, então quem tiver um animal, quiser levar para saber mais sobre o tumor de mama, receber orientação, quiser que a gente faça o exame físico no animal, a gente vai estar fazendo também totalmente gratuito. E aproveitar e ver os animais para adoção, quem sabe dar uma atenção para eles, fazer um carinho, dar uma atenção, vai ser o dia deles, então só de vocês irem, dar uma atenção, dar um carinho, conversar um pouquinho com eles, já vai estar de ótimo tamanho. Então, para quem quiser mais informações, vai estar lá no Instagram, tanto do GEPA quanto do GEONCO aqui da Unirp. Então, vamos para o espaço do nosso patrocinador e após ele a gente vai fazer sorteio de 3 kits da Organact, tá bom? Pode ir, Carol.